Olá, e retornando então no nosso diálogo muito franco com o Fernando Ito, que aliás estava me devendo há 6 anos que eu estou aqui, hoje que você me honra aqui com a presença. Maravilha. Mas eu queria comentar com você, para a gente finalizar o que você estava colocando no bloco anterior, Ito, qual o papel dos pais, da família, a partir do instante em que a criança manifesta o desejo de aprimorar algum tipo de manifestação artística? Tem gente que diz que esse papel normalmente acaba sendo nocivo. Uma mãe, por exemplo, que quer que a filha seja artista de teatro e a menina é um horror para dançar e os pais insistindo. Como é que funciona isso? Às vezes para o teatro não dá, mas quem sabe para escrever uma peça de teatro resolve, né? Eu acho que é interessante isso. Eu falo das vertentes, né? Cada um tem uma vertente a ser seguida. Se você tem um apoio, um facilitador, vamos dizer assim, é até interessante. Você pode até andar e sem dificuldade. Esse é um fator importante. Também, porém, tem um fator ao contrário disso. Se não tiver o apoio, melhor ainda não ter apoio. Eu sou a favor de não ter apoio. Ah, é? Eu sou, sabe por quê? É que sem o apoio é onde você cria. É com a dificuldade, é com a falta de tinta, é sem pincel, é o lápis acabando aquele toquinho. Mas você é um artista diferente, para a maioria não funciona assim. Não, funciona, sabe por quê? Funciona. Se você der por uma criança... Será que os artistas que estão nos assistindo agora não vão ficar bravos comigo desse tipo de colocação? Não pode dar apoio nenhum para ele? O seu programa não é um diálogo franco, eu estou sendo franco. É isso mesmo, por exemplo, isso que eu estou te provocando. Se você dá um jogo de lápis de cor para uma criança com muito lápis de cor, você vai chegar uma hora e falar, para de apontar o lápis que você está comendo, porque tem vários lápis. Eu te contei nos bastidores a minha história com o violão. Exatamente. Eu pequenininho lá quis aprender violão, quando ganhei dos meus pais um violão, a minha tia falou, vai desistir. As dificuldades ela pode ser pessoal, material, e aí que entra o poder da criação. Aí você fica indignado e fala assim, como é que um sujeito desse, com esse material, conseguiu fazer esse tipo de trabalho? Eu acho que é o despertar de ousar, eu acho que está na dificuldade. E ainda nessa linha, de que maneira as prefeituras, agora os novos prefeitos aí tomando posse, pode apoiar os diversos segmentos da arte e cultura nos respectivos municípios? Bom, você falou uma palavra interessante, apoiar. O que as prefeituras têm que fazer, na verdade, é uma logística, o apoio. Às vezes até um apoio a mais, você acaba prejudicando o artista. Você deixa ele viciado, vamos dizer assim. Tem o sistema paternalista não é aconselhável. Não, eu sou contra esse sistema. Você está vendo que, por várias razões, se existe sorte, eu tive sorte na vida de encontrar certas pessoas maravilhosas, Rubens Matuque e Ademir Martins, que praticamente foram os meus condutores, e sempre falaram assim, olha, não fique dependendo muito dos outros, vai e faça. Se você tem vontade de fazer algo, vai e faça. Não fica sempre... Se temos talento, a gente não precisa de ninguém. Então, mas você tem criticado, inclusive, o apoio que se oferece aos artistas de fora, sendo que você, por exemplo, é o máximo em arte regional, já que você está radicado aqui. Existe essa prática, vamos dizer assim, dos políticos, dos governantes, em apoiar aqueles que vêm de fora, não valorizando os que são da terra? Santo de casa não faz milagre? Faz milagre. Esse também é um outro grande erro também, porque o próprio artista da terra não faz por merecer. Se ele faz por merecer, os dirigentes políticos têm um olhar diferenciado para isso. Por exemplo, nós temos aqui em Taubaté uma figura ilustre, para mim é muito notável, chama Mestre Paizinho. O mundo inteiro é voltado para esse sujeito. É um sujeito mulato, anda só de bicicleta, porém simples demais, né? E a gente vê que está enraizado nele, tem um conteúdo em cima dessa pessoa. O interessante é o seguinte, o fato de ser simples demais... E ele trabalha com o quê, né? Ele tem um grupo de congadas, né? Ele trabalha mais nessa parte religiosa. É fundamental para nós, Taubaté. Tanto é que é chamado de Mestre Paizinho. Então cito outros também no campo da arte, mas porém, esse condutor, ele é chamado para o Brasil inteiro para apresentar o grupo dele, e agora, é isso que eu falo, se tem a oportunidade, nós temos um talento aqui, a prefeitura tem que ter um outro olhar para isso aí. Por exemplo, ele não tem uma van para transportar o seu grupo. Então a prefeitura tem que dar o mínimo de logística para que o apoio logístico que você falou. Exatamente, divulgar. Há uma interferência, se a prefeitura der muita interferência em certas ocasiões, em certos grupos, ele acaba prejudicando. É a mesma coisa que uma pessoa muito simples acaba recebendo um prêmio de, vamos supor, de 100 mil reais. Ele nunca viu essa quantidade de dinheiro. Você imaginou a quantidade de briga que ele não vai ter dentro do coletivo? Isso aí, não, é interessante você parar para pensar. As pessoas não param para pensar nesse caso. Ito, e ainda nessa linha de raciocínio, explorando, como eu disse, toda essa capacidade sua de transmitir o que você está nos transmitindo, o que você aconselha aos artistas que estão iniciando a carreira? Primeira coisa, não pensar em grana.
É o maior erro do artista falar, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Isso é uma hipocrisia, um grande erro. Arte é presença de espírito. Então você tem a presença de espírito, tem a vontade de fazer e o resultado. A verdade é o seguinte, é muito simples demais. Você não faz arte pensando nos outros. Mas e a subsistência dele? Você quer seguir esse caminho, você tem que tirar de algum lugar, alguém te dá. Como é que faz quando ele não tem recurso? Aldemir Martins falou um negócio interessante para mim. Ninguém morre de fome. Ninguém morre de fome. Sempre vai ter alguém que vai dar um pedaço de pão, um migalha, um prato de arroz e feijão. Ninguém morre de fome. Eu acho que o interessante é as pessoas... É um verdadeiro calvário, né? Você tem por exemplo, que buscar... você pergunta para mim numa certa ocasião a respeito da família, entre a relação. Você tem que tomar cuidado na projeção daquilo que você vai dar, tá certo? Às vezes você dá muito... É a mesma coisa que você dá um material muito bom para uma pessoa que não cozinha bem e dá uma boa parte, por exemplo, de uma carne para uma pessoa fazer. Ela não vai saber fazer. Ela vai estragar aquele produto, na verdade, entendeu? Porém, se você der um outro material mais simples, ela vai saber conduzir isso de uma melhor maneira. Então, aquele que está começando, resumindo, ele não tem que acreditar em si mesmo, como você disse, né? Trabalhar, lutar, saber que ele pode Carlos, fazer o melhor. E hoje está muito mais fácil, né? Temos essa mídia, tem uma internet, você clica, põe seu trabalho lá e vai embora, vai para o mundo inteiro, qualquer instante está todo mundo vendo isso. Só não faz arte quem não quer. Agora, o artista é muito chorão. Ou quem não tem talento, artista né? É às vezes chorão. O cidadão acha que a arte dele tem que ser valorizada por todo mundo e a arte dele às vezes não tem valor. Tem artista que não quer nem ser valorizado, ele faz para ele mesmo, ele é tímido, ele não quer fazer para os outros, faz para ele mesmo. Isso é interessante. Né? Para suprir o próprio ego. Exatamente. Eu acho o entender do achismo é justamente você querer saber o que é a verdadeira grandeza do artista. Às vezes o pai quer que o menino, como você falou, que seja um mestre de futebol, ele não vai ser mestre de futebol nunca, mas quem sabe ele construir bola para os outros jogar é um fator interessante. Muito bom, Aliás, esse diálogo franco é um dos mais inusitados que eu já fiz, porque realmente isso é franqueza, tem que ser colocado da forma que você coloca. Eu vou pedir mais um instantinho a todos vocês, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos nesse diálogo franco muito agradável com o Fernando Ita. Até já.